Boa noite, que a paz de Jesus esteja conosco hoje e sempre, sendo as minhas primeiras palavras em agradecimento ao convite de estar aqui nesta casa de amigos de longa data, estar aqui comemorando com vocês mais um aniversário desta casa de luz nesta cidade. Quando nós estudamos e lemos a respeito dos centros espíritas, principalmente na obra de Sueli Caldas Schubert, Dimensões Espirituais da Casa Espírita, a gente tem a verdadeira dimensão do que seja um centro espírita. Então, rogamos a Deus, a Jesus, que ampare aos trabalhadores desta casa, aos diretores desta casa, aos frequentadores desta casa, que elas sempre se mantenha com suas portas abertas, sendo um farol de luz a iluminar a todos nós que necessitamos hoje de tanto amparo, de tanta misericórdia da bondade divina nesses instantes que nós vivemos no mundo. Esse tema que eu trouxe para a nossa reflexão hoje, reencarnação, castigo ou oportunidade, essa é uma pergunta que me fiz durante muitos anos. Eu não sou de berço espírita. Eu vivi numa outra religião. Fui católico durante muitos anos. E sempre me perguntei, porque me diziam que Deus era justo e que Deus era bom. Mas quando nós olhamos, ou quando eu olhava ao meu redor, e eu perguntava realmente se Deus era justo e se Deus era bom. Por que Ele privilegiava alguns em detrimento de outros? Por que alguém nascia cego? E ao lado dessa criatura tem alguém que tem uma visão excepcional? Por que alguém nasce com problemas mentais, que não consegue se comunicar, ao lado de alguém que tem uma inteligência no limite daquilo que a condição humana permite? Por que alguém nasce, para poder se movimentar, precisa se arrastar, ao lado de alguém que tem a habilidade física de competir no atletismo, em esportes? O que faz com que haja essa distinção? E durante muito tempo eu procurei esta resposta. Eu, Marco, a encontrei na doutrina espírita. E durante a nossa conversa, eu gostaria que nós chegássemos à conclusão que a doutrina espírita explica todos esses detalhes. Então vamos estabelecer algumas premissas para que a gente possa chegar à conclusão de que Deus é justo e Deus é bom. Isso está lá no Livro dos Espíritos. Na pergunta número 10, Kardec pergunta ao Espírito Verdade: pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? A resposta que ele recebe: não. Falta-lhe para isso o sentido. Esse sentido nós não o temos ainda. No nosso atual estágio evolutivo, nós não o temos ainda. Nós temos os 5, que faz com que nós, espíritos, nos comuniquemos com o mundo que está ao nosso redor. Mas esse sentido que se coloca aqui, para que nós possamos compreender a natureza de Deus, nós não o temos ainda. Na pergunta número 11, será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Resposta: quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria. É importante que nós entendamos que lá nas perguntas de 100 a 113, Kardec vai fazer todo um trabalho, e nós vamos falar no decorrer da nossa reflexão,
sobre o que significa esse espírito obscurecido pela matéria. Quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e o compreenderá. Kardec faz alguns comentários a seguir dessa pergunta 11. Ele vai dizer que nós vivemos a infância da humanidade. Que nós ainda confundimos com a criatura através das nossas imperfeições, ou seja, nós colocamos Deus como esse ser antropomórfico, ou seja, com as características do ser humano. Na 12, embora não possamos compreender a natureza íntima de Deus, podemos formar ideia alguma de suas perfeições? A resposta, de algumas, sim. E ela continua. Na 13, quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa de seus atributos? Do vosso ponto de vista, sim. Porque credes abranger tudo, a presunção do ser humano de achar que conhece tudo. Sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente, as quais a vossa linguagem, restrita às vossas ideias e sensações, não tem meios de exprimir. Vamos entender essa resposta. Vamos fazer um exercício. Estamos na floresta amazônica. Encontramos uma tribo que nunca teve contato com a humanidade. E nós temos como missão explicar para ele o que seja um telefone celular. Alguém imagina qual seria essa dificuldade? Porque aquilo que eu tenho de informação, ele não tem. Ele não tem vocabulário para entender que um telefone celular nada mais é do que uma aplicação da física de frequências, de ondas, de um material que ele não consegue imaginar o que seja. Então imaginem nós explicarmos para esta tribo o que seja um telefone celular. É essa a resposta que ele está dando aqui. Nós não temos ainda condição, nós não temos nem vocabulário, nem sensações que possam explicar o que seja a divindade. Então, partindo dessa premissa básica da justiça e bondade de Deus, vamos começar com essa pergunta 132. Qual o objetivo da encarnação dos Espíritos? A resposta é uma resposta bastante interessante. E vai dizer o seguinte: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns a expiação, para outros missão. Mas, para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação, e assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. É interessante nós estudarmos ou refletirmos um pouco sobre essa resposta, porque está dizendo que nós ainda, no nosso atual estágio evolutivo, nós precisamos sofrer a encarnação, ou a reencarnação. Porque no nosso estágio evolutivo, nós ainda necessitamos devolver à lei o que nós retiramos da lei. Nós ainda precisamos desenvolver as nossas capacidades, sejam intelectuais, sejam morais. E é importante que nós as desenvolvamos. Porque a evolução se dá nos dois sentidos, tanto na intelectualidade, conhecimento, inteligência,
quanto na moralidade. Qual o fim objetivado com a reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde a justiça? Se nós olharmos a humanidade como um todo, nós vamos verificar que nós ainda temos grandes diferenças. Nós ainda, como humanidade, nós valorizamos o ter e não o ser. Eu sou valorizado por aquilo que eu tenho, não por aquilo que eu sou. E isso é uma condição na qual muitos de nós, humanidade, fazemos loucuras, achando que não existe vida espiritual. Terminou a vida física, acabou tudo. Os materialistas. Ou aqueles que têm uma visão espiritualista, que sabem que ao final de uma existência física, algo vai sobreviver a esse corpo físico. E esse algo irá para algum lugar, aguardando o dia do juízo final, em que as suas ações serão pesadas e ele irá para um lugar ou para outro. A doutrina espírita também é uma doutrina espiritualista, mas nós temos uma explicação coerente de como esse espírito que sai que perde este corpo físico e vai para um ambiente onde ele continuará com a sua vida. Não será nem melhor, nem pior do que era quando estava na Terra, encarnado. Mais inteligente ou menos inteligente, melhor ou pior, mesmo indivíduo. Mas com a história, com a individualidade, que nós nunca vamos perdê-la. Então, se nós olharmos a lógica da reencarnação, ela está ligada a algumas leis. Eu trouxe aqui 4, mas se nós formos nos aprofundar, tem muito mais do que essas 4 que estão aí. Mas para efeito de reflexão, a primeira lei que traz a lógica à reencarnação é a lei de causa e efeito, na qual cada um responde segundo suas obras. Então, quando a gente olha essas aparentes injustiças que eu mencionei no início, as coisas começam a ficar coerentes em termos de explicação. Porque se alguém vive uma condição, vou dar um exemplo, né? Alguém nasceu sem a visão, aquilo é primeiro, um pedido do próprio Espírito. Porque nada nos é imposto, no sentido de que você precisa fazer isso. O que nós precisamos, sim, é devolver à lei o que nós retiramos da lei. Não necessariamente pela dor, mas pela luta de uma transformação, por uma aquisição de virtudes que nós ainda não as temos. Então, esse é o trabalho constante que nós precisamos fazer. Quando Deus nos dá a oportunidade de uma nova reencarnação, é uma nova oportunidade de nós devolvermos o que retiramos, de nós trabalharmos no nosso crescimento, de nós termos naqueles que estão ao nosso redor compromissos que precisam ser sanados. Quando nós olhamos as nossas famílias, nós vamos verificando que aqueles que fazem parte deste núcleo, existem compromissos, sejam eles quais forem. Eu nunca quis saber o que eu fui na existência anterior. Nunca tive a menor curiosidade. Por uma razão muito simples. Se eu vivo num planeta chamado provas e expiações, na condição de um espírito imperfeito,
a não ser que eu seja um missionário, que eu acho difícil, no sentido restrito da palavra, coisa boa eu não fiz. Então eu vivo este momento nesta existência com esses compromissos. Por quê? Porque na justiça divina cada um responde por si mesmo. O que eu fiz, eu respondo. Não é o que o meu pai e a minha mãe fizeram que eu responderei. A lei do progresso, a alma progride, conquista não se perde. Então eu preciso, nas minhas existências, a partir do momento em que eu me conscientizei da necessidade desse crescimento, essa conquista eu não perco mais. Uma virtude conquistada nunca mais será perdida, mas eu preciso provar que ela já é uma conquista. E a encarnação, uns objetivos muito claros que nós já comentamos agora há pouco. Então, qual a definição de progresso? Se nós estamos dizendo que nós vivemos essas realidades porque nós precisamos evoluir, e uma das leis que regem este processo é a lei do progresso, vamos pegar primeiro a definição do que seja progresso. Conjunto das mudanças ocorridas no curso do tempo, evolução. Por essa definição, nós percebemos que é um processo contínuo. E o que a doutrina espírita fala sobre o progresso? O progresso na visão espírita. Isso está no livro Céu e Inferno. E vai dizer o seguinte: os espíritos são criados simples e ignorantes, mas dotados de aptidões para tudo conhecerem e para progredirem em virtude do seu livre-arbítrio. Pelo progresso, adquirem novos conhecimentos, novas faculdades, a resposta ao item 10. Novas percepções e, consequentemente, novos gozos desconhecidos dos espíritos inferiores. Aqui, novamente, estamos nos referindo às ordens espirituais. Eles veem, ouvem e sentem, e compreendem o que os espíritos não podem ver, sentir e ouvir. Aqui é muito simples da gente entender. Quando nós lemos as obras de André Luiz, daqueles de nós que lemos, nós vamos verificar que André Luiz ele adentra em determinados ambientes e os espíritos que estão ali naquela situação que é descrita nos livros, eles não os veem. Porque ali existe um processo de diferença vibracional, está ligado à evolução. Assim como ele também vai descrever em alguns momentos que outros espíritos superiores também estão ali presentes e ele não os vê. Então é este processo que nós estamos falando. Então, se nós somos criados simples e ignorantes, tendentes à perfeição, essa é a caminhada que nós teremos. Nós vamos desenvolvendo as nossas sensações, os nossos instintos, a inteligência, o discernimento, até atingirmos a perfeição. E tudo isso é um processo ascensional que está ligado ao nosso livre-arbítrio. Então, a partir do momento em que eu fui criado simples e ignorante, vivendo as minhas experiências, desenvolvendo conhecimentos, desenvolvendo uma nova maneira de encarar as minhas ações, as consequências das minhas ações, eu vou evoluindo nesta caminhada. Essa é a lei do progresso. E que vai fazer com que a minha ascensão poderá ser mais rápida ou mais lenta, de acordo com as minhas decisões. Quando nós falamos de discernimento, o que eu quero dizer é no sentido de que, a partir do momento em que eu adquiro a inteligência, isso não significa que eu tenha avançado na senda do bem, na sua plenitude. Porque a evolução se dá sempre em duas asas. A asa da inteligência, que me permite acumular conhecimento. E na asa da ação, da moralidade, que é eu aplicar no meu dia a dia aquilo que eu aprendo, aquilo que eu estudo, por exemplo, na doutrina espírita.
Então, este é um processo em que nós, nesta caminhada, vamos mostrando que estamos aprendendo as lições ou que nós não estamos aprendendo as lições e precisamos, eu vou usar aqui um termo que eu usei agora há pouco com a Ivone, né? É como se nós estivéssemos numa escola, em que eu, ao final do ano, eu presto o meu exame. Se eu consigo dominar os elementos, os conceitos que me foram passados durante o ano, eu serei aprovado e estou apto a frequentar o ano seguinte. Não significa que no ano seguinte eu vá passar para o outro estágio, mas eu estou preparado. Se a gente quisesse avançar um pouquinho nesse raciocínio, a gente deve estudar ou ler A Caminho da Luz. Missionários da Luz. André Luiz está descrevendo, neste livro, o departamento das reencarnações do nosso lar. E ele vai ali descrever como é que eu, espírito desencarnado, naquele local, nosso lar, me preparo para reencarnar. Como são feitos os trabalhos dos irmãos que são os responsáveis pelo nosso planejamento reencarnatório. Como nós fazemos? E ali é colocado claramente, dizendo que eles só permitem que eu assuma alguns compromissos se eu estiver preparado para eles. Porque senão, aí voltamos à condição da bondade divina. Eu não estou preparado, reencarno com um compromisso e retorno ao mundo espiritual sem cumprir o meu compromisso. Eu não estou preparado. Então, esse é o grande processo dessa lei chamada lei do progresso, onde nós vamos ter como definição: tudo tende ao aperfeiçoamento na natureza. Tudo evolui. Suas propriedades. O ser não retrograda, ou seja, conquista eu não as perco. Por quê? Porque aquilo já é inerente ao meu processo de crescimento. Um exemplo muito simples. A nossa sociedade, aqueles que têm esse nível de consciência, não roubam mais, porque sabem respeitar a propriedade alheia. Então, se me aparece uma oportunidade com esta característica, eu não vou usufruir daquilo que não é meu. Eu sei respeitar aquilo que é do outro. Talvez no passado nós não respeitássemos. O ser pode estacionar por um período. Ou seja, eu posso obstar o progresso, mas eu não posso impedi-lo. É aquilo que a gente sempre usa, uma frase dentro da doutrina espírita, nós espíritas usamos sempre: a gente avança pelo amor ou pela dor. Escolha é nossa. Cada ser tem o seu tempo de desenvolvimento. Quando nós estudamos ali, quando Kardec pergunta ao Espírito Verdade quais são as características, né, da caridade entendida por Jesus, todos nós espíritas sabemos a resposta. Todos. São 3 condições. Primeira delas, bondade. Segundo, indulgência. Terceiro, perdão. Então, a indulgência significa que eu não faço julgamentos. Por quê? Porque eu estou nesse estágio, ou já passei, ou ainda vou passar. Então, eu não julgo o próximo. Cada um de nós está num patamar. Progresso moral nem sempre caminha junto ao progresso intelectual. Nem sempre. Olhemos a nossa sociedade.
Nós temos hoje uma sociedade que nos últimos 50 anos demos um salto em nível de conhecimento absurdo. O que nós levamos milênios, nós conseguimos nos últimos 50 anos. Principalmente nós, que somos jovens há um pouco mais de tempo. A gente olha o que era a tecnologia, por exemplo, vamos pegar esse exemplo, há 30 anos atrás, 40 anos atrás. Quem se lembra dos primeiros celulares que chegaram no Brasil? Primeiro parecia uma arma, né? E falava. O celular de hoje tem alguma semelhança com aquele? Ele até fala. Então, quando nós olhamos por esse aspecto que nós estamos dizendo aqui, desse caminhar o intelectual, nós vamos percebendo que nessa inteligência do homem e humanidade, não gênero, neste processo existiu grandes descobertas que começaram com uma coisa ruim. Por exemplo, a tecnologia nuclear. Alguém já leu ou viu o filme Oppenheimer? As inteligências que estavam envolvidas naquele projeto para desenvolver uma bomba, uma tecnologia, foram 2 bombas, e que foram jogadas em 2 cidades, que mataram quase 300 mil pessoas. Mas essa mesma tecnologia é utilizada hoje para o tratamento de doenças. Então, ainda nós não atingimos, humanidade, estes conceitos de moralidade para direcionar essa capacidade para o bem. E a espiritualidade nos diz que já existem espíritos de uma outra categoria espiritual reencarnando na Terra, que farão com que, através dos exemplos, primeiro, segundo, sem nenhum vínculo com o passado na Terra, que serão os exemplos que arrastarão a humanidade para um novo posicionamento. Porque a Terra já foi um planeta primitivo, está como um planeta de provas e expiações, e está a caminho da regeneração. Então a Terra está se transformando. Se nós olharmos o que a ciência nos diz, o que era a Terra alguns bilhões de anos atrás, nós vamos verificar que ela já modificou e muito. Leiamos A Caminho da Luz, aonde é descrito todo esse processo de evolução, lei do progresso, da Terra, a partir do momento em que Jesus e outros Cristos do universo reuniram-se no local onde seria criada a Terra. E quando nós lemos essa história e vamos buscar informações na ciência, nós vamos ver que a Terra tem 4 bilhões e 500 milhões de anos. Primeira conclusão que a gente chega, Jesus já era espírito puro há 4 bilhões e 500 milhões de anos. E ele vai descrevendo, numa maneira muito poética, como é que a Terra foi sendo preparada para nos receber. Durante 4 bilhões, 499 milhões de anos, a Terra foi preparada para que tivesse condição de nos receber. Então nós vamos percebendo neste processo evolutivo que nós estamos inseridos nele. Manuel Filomeno de Miranda, no livro Transição Planetária, ele vai contar essa história. E a gente acha que a história do Transição Planetária, Manuel Filomeno de Miranda está preocupado em contar a história daquela tsunami. É um livro bonito, interessante. Mas ali tem 2 informações que são cruciais no momento que nós estamos vivendo.
Ele vai dizer que... Ele vai contar a história daquele evento, né? Que foi uma expiação coletiva. E nós temos, na literatura espírita, muitos livros que contam sobre expiações coletivas. Mas lá, nessas informações, uma delas, os espíritos ligados ao planeta Terra estão tendo as últimas oportunidades de continuar o seu processo evolutivo neste ambiente. Aqueles que não se enquadrarem serão levados, porque Deus é justo e Deus é bom. Ele permitirá que eu continue meu processo evolutivo num outro ambiente, mas que eu não cause mais dificuldades àqueles que já despertaram. A Caminho da Luz fala sobre isso. As 4 grandes raças que saíram de um determinado ambiente e reencarnaram na Terra. Não foram castigados. Eles atenderam a um convite de Jesus. Muitos já retornaram, porque se modificaram. Outros continuam conosco. Quando a gente estuda no Caminho da Luz, e ali são colocadas as características destes espíritos, o motivo pelos quais eles saíram de capela, a gente olha o comportamento de determinados povos e a gente identifica claramente que aqueles comportamentos ainda estão por aqui. Mas muitos já retornaram, porque cumpriram com a sua tarefa, despertaram e continuaram o seu processo de crescimento. Outros continuam trabalhando. E quando nós pegamos a continuidade... E a segunda informação que Manuel Filomeno de Miranda coloca neste livro, ele vai dizer que espíritos de uma outra categoria espiritual já estão reencarnando na Terra. E quando nós lemos no rumo do mundo de regeneração, a gente vai percebendo que nós não aprendemos ainda. Então, alguns espíritos que continuam resistentes, continuam ligados ao mal, que continuam com o mesmo comportamento, estão tendo as suas oportunidades num outro local. E já Manuel Filomeno de Miranda já começa a falar em mudanças de determinadas regiões no mundo espiritual inferior para um outro ambiente. Ah, mas você está falando de mundo espiritual. Mas quando nós lemos das obras de André Luiz, nós vamos verificando o quanto há uma troca entre o mundo físico e o mundo espiritual, através do pensamento, através das ligações que são feitas. Então nós vamos percebendo que essa é uma dependência que ainda existe. Aqueles que conseguem já não ter mais essa ligação, essa sintonia, já estão mais libertados. Então a influência do mundo espiritual no mundo físico, ela é patente, assim como a do mundo físico no mundo espiritual. Então nós vamos percebendo que neste processo, esta condição de progresso moral, ela está sempre ligada à minha inteligência. O homem não tem o poder de paralisar a marcha do progresso, nos obstala, nós já comentamos. Quais são os tipos de progresso, então? O progresso intelectual, o progresso moral e o físico. Aprimoramento da capacidade intelectiva. Já comentamos, né? A capacidade que eu tenho de absorver experiências, de absorver conhecimento e, o principal, transformar este conhecimento em ações. Porque não adianta, do ponto de vista evolutivo, eu ter informação e não aplicá-la no meu dia a dia para que eu possa avançar na senda do bem. Porque nós temos, muitas vezes, eu tenho o conhecimento. Um exemplo, fora da caridade não há salvação.
Agora, eu aplico caridade no meu dia a dia? Eu pergunto, alguém já fez uma reflexão do porquê que nós vivemos a pandemia há alguns anos atrás? Por que que eu vivi este momento? Por que que eu não fui? E por que que alguns foram? Não sei se vocês sabem, se tiveram curiosidade. Se tiverem, pesquisem na página da Organização Mundial de Saúde, que vai dizer lá quantas pessoas morreram pela Covid. E quando eu falo morreram, é pelo conceito espírita. Morte é um momento, desencarnação é outro. Alguém sabe? 50 milhões de pessoas. E a pergunta que a gente deve se fazer é: por que eu não? Qual a necessidade de eu vivenciar este momento? A espiritualidade nos diz que a pandemia tinha algumas finalidades. Uma delas, desenvolvermos fraternidade. Desenvolvermos a compaixão. Houve compaixão? Nós estamos acompanhando agora novamente este processo no Rio Grande do Sul. O Brasil inteiro está mobilizado para ajudar os nossos irmãos do Rio Grande do Sul. O problema é que, passado este processo, nós retornaremos à condição anterior. Então, as expiações coletivas, essas realidades que nós acompanhamos, a espiritualidade nos diz que isso daí é para que a gente vá treinando, para ver se a gente desperta para esta caridade, para esta fraternidade, para essa misericórdia, para essa empatia. Mas a gente dá um passo à frente e dá um passo atrás. Ou dá um passo muito pequeno para frente e dá um passo grande para trás. Mas isso já é uma evolução. Porque vai fazendo com que a gente, nas nossas existências, nós vamos colocando no nosso ser, que somos imortais, atitudes que lá na frente vai haver realmente um acúmulo destes momentos que fará com que a gente não retroceda mais. E a espiritualidade nos diz também que nós ainda vamos passar por outros momentos para despertar estas realidades. Aí alguém pode dizer: puxa vida, mas você está sendo muito tétrico, né? Muito pessimista. Não nos esqueçamos que Jesus está no leme desta nau e vai nos levar a um porto seguro. Agora, evidentemente, o livre-arbítrio é respeitado. Progride infinitamente, atingiremos a perfeição, todos. Desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade. A partir do momento em que eu vou adquirindo esta inteligência, eu vou tendo consciência da minha responsabilidade. Quem é de nós que estudamos a doutrina espírita, que não nos preocupamos, a partir do momento que nós estudamos ali na Gênese, sobre o pensamento? Porque quando eu penso, eu estou emitindo vibrações. E essas energias que eu emito, elas são recebidas por aqueles que se afinizam na minha vibração. Quando o Lanes fez a sua oração agora, ele fez uma série de agradecimentos, uma série de solicitações, de pedidos, todas no bem. Então eu tenho que partir do princípio que, se eu fizer esse mesmo pensamento
pedindo coisas ruins, eu posso conseguir também. Concordam? A lei é a mesma. Então, quando nós adquirimos esse conhecimento do pensamento, das responsabilidades que temos, a gente começa a ficar preocupado. Alguém aqui dirige? Não precisa responder. Como eu sou como motorista? Eu estou dirigindo e levo uma fechada. Qual é a minha reação? Qual é o meu pensamento? A doutrina espírita nos diz, se neste momento eu desejar algo e acontecer aquele algo, eu sou responsável, eu sou o corresponsável. Porque eu fiz um pedido e alguém atendeu. Ah, mas então significa que nós somos... Faz parte todo de uma programação. Se passamos por determinadas situações, é porque nós precisamos passar. Mas, ai daquele que for o causador do escândalo. Não é assim que Jesus nos disse? Então eu estou sendo o instrumento para aquela situação. A moral tem limite definido e natural, no sentido de que todos nós a atingiremos na plenitude. Decorre do progresso intelectual e da compreensão do bem e do mal. Nós já falamos bastante. E quais são os obstáculos? Orgulho e egoísmo. Kardec pergunta ao Espírito Verdade, né? Quais são os dois grandes obstáculos ao nosso progresso moral? Orgulho e egoísmo. Se nós olharmos todos os eventos na humanidade, nós vamos verificar que sempre há por trás ou orgulho, ou egoísmo, ou os dois. Olhemos as guerras, aonde você tem algo que eu não tenho. Eu sou mais forte que você, eu vou tomar. Eu sou mais inteligente que você, eu vou tomar. Então, quando nós olhamos por esse prisma, nós vamos verificando que realmente esse é o grande obstáculo. Quando nós conseguirmos dominar esta realidade, nós estaremos dando um grande passo nesse processo. E o aprimoramento material, no sentido de que olhemos-nos por aquilo que a ciência nos mostra, como éramos no passado, fisicamente falando, e como somos hoje. Evoluímos e muito. É só nós olharmos a nossa capacidade craniana, que o volume aumentou. Por quê? Porque nós temos um cérebro maior, com maior possibilidade de sinapses, maior capacidade de raciocínio, maior capacidade de aprendizagem. E nós continuamos evoluindo. Leiamos Transição Planetária. Quando Manuel Filomeno de Miranda está falando sobre esses espíritos de um outro ambiente do universo que estão chegando. Não como ETs, mas reencarnando na Terra. Falamos agora há pouco sobre a progressão dos espíritos. Deixa eu colocar tudo aqui para ficar mais fácil. Perguntas de 100 a 113. Kardec trabalha ali as ordens espirituais. Terceira ordem, os espíritos imperfeitos. Segunda ordem, os espíritos bons. Primeira ordem, os espíritos puros. E quando vocês olham este gráfico, ele tem uma característica que ela parece que está errada, mas ela foi feita de propósito. Percebam que para você sair da condição de imperfeito e para ir para uma condição de bom, não é um ângulo reto que você dá um salto. A natureza não dá saltos. Esse é um processo de aquisição. Por isso que eu coloquei a linha inclinada. Eu vou estagiando na horizontal e vou me elevando na vertical. E esse ângulo poderá ser maior ou menor, de acordo com o meu trabalho, com a minha percepção, com a minha vontade.
E este processo é o processo reencarnatório. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, se nós estamos perguntando se a reencarnação é oportunidade ou castigo, o que é punição? É uma sanção usada para reprimir uma conduta considerada incorreta. O castigo não ensina nada, além do medo e da insegurança, o que com certeza não é um objetivo. A punição provoca ressentimento, desejo de vingança e baixa autoestima, que afasta ao invés de acolher. A oportunidade significa uma ocasião favorável, ensejo, conveniência, representa a qualidade de oportuno. Uma oportunidade é vista como um acontecimento oportuno, capaz de melhorar o estado atual de um indivíduo, uma situação nova que traga benefícios, que provoca criação de vínculo, comprometimento, fortalecimento da autoestima e que acolhe ao invés de afastar. Com a reencarnação, a igualdade é real para todos. O futuro a todos toca sem exceção e sem favor para quem quer que seja. Os retardatários só de si mesmo se podem queixar. Forçoso é que o homem tenha o merecimento de seus atos, como tem deles a responsabilidade. Livro dos Espíritos, pergunta 199A e os seus comentários. Por isso, Deus é justo, bondoso e Pai amoroso. E a reencarnação é a grande oportunidade de conquistarmos a felicidade plena. Quando nós lemos ali, como eu comentei agora há pouco, Missionários da Luz, capítulo 12, onde André Luiz está ali vivendo, né, estagiando no Departamento das Reencarnações, ele vai acompanhar então todo esse processo e acontece ali um fato muito interessante. Que ele, naquela convivência ali, naquele ambiente, ele ouve falar sobre os completistas. E ele pergunta o que são os completistas. A resposta que ele recebe: completistas são aqueles irmãos oriundos desta colônia, nosso lar, que reencarnam na Terra no seu processo evolutivo de crescimento, e ao término da sua existência física, retornam a esta colônia. Completistas são aqueles que completam integralmente o seu programa reencarnatório. Mas, tem sempre um mas, né? Mas a maioria absoluta dos espíritos nesta condição, quando retornam a esta colônia, retornam mais endividados do que quando foram. E ele ressalta a maioria absoluta. Então a reflexão que fazemos é: estamos aproveitando a oportunidade que Deus nos deu? Estamos aproveitando a oportunidade de nós termos movido tantos recursos, e nós não estamos falando de recursos financeiros. Nós estamos falando de recursos que a espiritualidade nos disponibiliza para que a gente avance. A espiritualidade conspira a nosso favor, mas nós precisamos ajudar. Então, eu não sei, eu trabalhei na área de planejamento durante muitos anos. E quando você trabalha nessa área, você tem uma maneira muito própria de raciocínio. Porque você tem uma condição A, e você precisa chegar numa condição B ao longo de um tempo. E você precisa imaginar pontes que façam essa ligação, que eu saia da condição A para uma condição B.
Um exemplo muito, muito simples. Vou lançar um produto no mercado. É um produto que vai ajudar a sociedade? Que benefícios ele vai trazer? Para eu produzir esse produto, eu tenho matéria-prima? Se não tenho, eu tenho que desenvolver fornecedor. Para eu produzir esse produto, eu tenho equipamento, eu tenho máquina, por exemplo? Se não tenho, eu tenho que desenvolver. Se eu tenho máquina, eu tenho operador suficientemente preparado para operar essa máquina? Como é que eu vou levar esse produto da condição A, da cidade A para a cidade B, onde tem lá os consumidores? Percebem? Você vai criando condições para que aquilo ocorra. Nada diferente do que é a reencarnação. Eu tenho que sair da minha condição anterior para uma condição diferente daquela que eu estava. Kardec nos coloca com toda a propriedade: o que caracteriza o espírita não é a sua elevação moral. O que caracteriza o espírita é a luta constante na busca da sua melhoria. Hoje sou melhor do que ontem. Amanhã serei melhor do que hoje. Então eu preciso criar condições para que eu saia da reencarnação anterior e retorne ao mundo espiritual depois de uma nova vida em condições melhores de quando aqui cheguei. Alguém já se perguntou o trabalho que nós damos para reencarnar? Então acho que essa é uma pergunta que nós temos que responder, porque a reencarnação é uma grande oportunidade que Deus nos dá de refazermos o nosso caminho, de devolvermos à lei o que retiramos da lei, de nós repararmos dores que no passado nós causamos. Então que nós façamos essa reflexão nessa hora que estivemos aqui, que esse é o objetivo de um trabalho como esse que estou fazendo. Porque, evidentemente, o que nós fazemos quando nós fazemos a exposição, os grupos de estudo, é fazer com que nós todos reflitamos a respeito de um determinado tema. Eu posso entrar nesta casa, ouvir uma palestra, um grupo de estudo, e sair daqui exatamente como eu entrei. Só tem uma condição diferente. Quando eu entrei, eu podia alegar desconhecimento. Quando eu saio, eu não posso mais alegar desconhecimento. Eu faço porque eu quero. Eu reflito e digo: vou continuar fazendo do jeito que eu sempre fiz. Só que aí a responsabilidade muda. A lei dos homens ajusta a essa situação. Quando você comete um deslize contra a lei, se você tinha consciência dela, o teu peso é maior. Então que nós possamos, nessa hora que estivemos aqui, fazermos estas reflexões, de olharmos a oportunidade que Deus nos dá em uma reencarnação, independente das nossas dores, das nossas dificuldades, porque elas fazem parte desse nosso processo de oportunização, de um crescimento, porque eu já estou consciente e eu pedi, no momento em que eu reencarnei, nas negociações que fiz, e olhemos e tenhamos essa palavra negociação da maneira mais pura possível, onde nós negociamos no sentido: eu não estou preparado para isso, mas para aquilo eu estou, então eu quero assumir esta responsabilidade, porque eu sei que ela fará com que eu avance na senda do bem. Que nós não sejamos aqueles que, ao desencarnarmos, ao final desta existência, tenhamos o mesmo comportamento daqueles irmãos que retornaram, continuaram com as suas dificuldades e estão sendo levados por um outro ambiente para continuar o seu processo de crescimento, como foi dito. Então que nós possamos, neste momento, fazermos essas reflexões, agradecer a Deus as oportunidades que Ele nos dá, pelas dores que muitas vezes nos despertam.
pelas dificuldades que se apresentam para que a gente aprenda. Porque não é fácil você, muitas vezes, viver num ambiente onde você tem grandes dificuldades. Mas aí está o mérito. Meu filho diferente, meu filho difícil, minha esposa difícil, meu marido difícil. É a oportunidade que Deus nos deu de repararmos, de convivermos e nos melhorarmos, para que esta existência sirva para eu dar um passo à frente. Então é essa a reflexão que eu desejei ter trazido para todos nós, e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Muita paz, muito obrigado, e até um novo trabalho. Muita paz. Obrigado.